E o técnico Tite concedeu sua última coletiva em solo americano, onde o Flamengo faz pré-temporada. Dentre as falas, ele elogiou o torcedor do Flamengo, elogiando o torcedor de clube, que segundo ele tem mais paixão pelo clube do que pela seleção. Vamos ouvir a fala aí do técnico Tite. Eu já peço a você que se inscreva, você flamenguista raiz, se inscreva aqui no canal Flanacedes, curta e compartilhe os nossos vídeos. Prazer é meu, é um conjunto todo, né? É o conjunto da parte técnico-tática, é o conjunto da parte organizacional, das relações humanas, da staff, de todos nós estarmos trabalhando juntos, vocês são testemunha disso. De ter um contato mais direto com o público, com uma internacionalização maior da marca, com os torcedores estando próximos da gente, da imprensa poder acompanhar os trabalhos para não ser só na oratória, mas estar na situação visual e do feeling, das percepções de cada um, como é que o trabalho é desenvolvido. Então tem uma série de aspectos que são importantes. E ainda sobre a internacionalização, e até para ficar bem claro para o torcedor isso, Tite, existe essa questão da imagem, do marketing, do comercial, ao mesmo tempo que isso se aliou à excelência dos serviços prestados aqui para o Flamengo nessa pré-temporada. Eu queria que você deixasse isso bem claro para o torcedor, para mais ali na frente, mais campeonatos adiante, falar assim, não, a pré-temporada não foi bem feita, porque foram nos Estados Unidos, era para ser no centro, porque comentários assim acabam surgindo, né? Da parte de vocês, comissão técnica, tudo que foi pedido, tudo que foi proposto no mais alto nível, passa isso para o nosso torcedor. Sim, teve, e naquilo que é a responsabilidade minha, dá para conciliar as duas coisas. Mas na vida tu não ganha tudo, né? Na medida que nós também tenhamos uma outra equipe, eu estou falando na parte técnica em relação ao Campeonato Carioca. Na medida que a gente deixa e dá oportunidade para garotos jovens estarem surgindo e estarem participando, ou no caso do Matheus, do Pablo, do Thiago, do Mateuzinho, estarem participando juntamente com jovens, tu participar sem um poderio técnico maior do Campeonato Carioca, te tira daqui a pouco uma possibilidade de ter vencido, teoricamente, os jogos. Em contrapartida, ela nos dá aqui a oportunidade de fazer todo um trabalho físico intenso, das relações de trabalhos táticos, do desenvolvimento contra equipes que elas têm um nível técnico maior. São duas equipes que elas tiveram na semifinal da conferência da MLS. Inclusive, o Orlando, ele perdeu para a equipe que foi campeã na prorrogação, tendo um jogador a menos. Então, senão a gente fica falando assim, poxa, não, ela traz, nós num período de preparação, ainda sem uma melhor condição, utilizando 20 atletas durante os 2 jogos. Quer dizer, ele te traz um componente de benefício e ao mesmo tempo ele te dá a responsabilidade, se não exime, de vencer, de classificar, de estar bem numa melhor colocação possível no Campeonato Carioca para que a gente tenha a condição, não só de classificar, mas classificar em vantagem. Essa também são os atributos, são os aspectos todos da solução ou pelo menos da decisão toda de nós virmos para cá. Mas totalmente em cima de infraestrutura, de qualidade de trabalho, das relações inclusive próximas, ele atendeu sim. E pelo que você observou desses jogos, mesmo oportunizando tantos atletas, a torcida já pode esperar um aumento no rendimento nessa sequência desses jogos que a gente vai fazer a partir de agora no Brasil. Enfim, como é que está a sua expectativa em relação a isso? Porque o torcedor está querendo... O torcedor quer começar o ano vendo o Flamengo jogando a milhão, como a gente diz, né, Tite? Como é que você vê essa situação e o que você pode passar para eles? Eu tenho consciência disso, eu tenho consciência também, não de uma maneira geral, que o imediatismo no futebol ele acontece. Mas eu tenho que ter o discernimento de saber que essas construções elas precisam ser feitas. Elas já iniciaram conosco ano passado, são atletas que estão entrando, ou que estão entrando na equipe como o Nico, que tu precisa de um tempo de harmonia para esse melhor conjunto possa acontecer. Surpreendentemente aconteceu no primeiro jogo, mas às vezes algumas oscilações elas vão acabar acontecendo, mas esse progresso, esse processo todo a gente tem bastante lucidez de que ele é necessário. Sei que você não gosta de individualizar os seus comentários, principalmente depois dos jogos, mas você citou o Nico, e dos atletas que chegaram recentemente, é um que já jogou contigo, já deu para perceber, tem impressões dentro de campo. Ele pode fazer mais de uma função, a gente já percebeu isso. Eu queria que você falasse dele num contexto geral, inserido nesse grupo.
Como é que está sendo o trabalho com ele no dia a dia? Tecnicamente, a gente sabe da capacidade dele, mas como é que está sendo essa relação com esse meia que gerou tanta expectativa para a nossa torcida e com certeza vai nos dar muitas alegrias ainda? Nas relações humanas, você está falando? Humanas e técnica, de treinamento também, se é um cara bom de ouvir, bom de desempenhar aquilo que tu pede, sem entregar o jogo também, né? Nas relações humanas ele é muito tranquilo, né? Ele tem essa relação e eu tenho cuidado por vezes de quando falar de uma forma mais pausada para que eles compreendam bastante aquilo que está falando. Então, conversando com ele, ou conversando com o Varela, o próprio Eric, eles assim, que eu falava mais devagar, mas como ele fala assim, mais despacito, que ele conseguia compreender mais a linguagem, as orientações e uma atenção, um cuidado que a gente tem que ter para direcionar. E a outra é da qualidade técnica individual. Né? Ele é um jogador que pode jogar como um jogador de articulação, tanto central como do lado para dentro. Por vezes na seleção uruguaia joga como um meia mais avançado na função do Arrascaeta, mas tem sim nessa tripla função, segundo meio campista, externo, que com liberdade de jogar, ou um meia mais avançado, ele tem essa versatilidade. O que ele tem é a qualidade técnica individual. Voltar a treinar clube, voltar a treinar o Flamengo, depois de tantos anos de seleção, onde você não vivia esse todo dia, segunda a segunda, estando ali no clube presente. Como é que está o profissional Tite nesse retorno a esse treinamento de clube, treinando o Flamengo? Como é que está essa questão da manutenção da mente aqui, né? Porque tem que haver uma adaptação e tanto, né? Imagino. Uma energia muito grande para tal, uma responsabilidade desse tamanho. Maior que o Maracanã. De saber a importância, o quanto as pessoas do torcedor se fazem felizes quando o Flamengo vai bem, e isso nos gratifica. Mas também uma consciência de que o nosso trabalho deva ser desenvolvido com qualidade, com transparência, e com o cuidado dos atletas, e mostrando o lado bom e o lado ruim que deva ser corrigido, sem omitir uma coisa ou outra. Essa linha a gente procura traçar. O feedback está positivo, o pessoal tá gostando muito do Tite no Flamengo. Tem percebido isso? Nos abraços, no contato com a galera? No último jogo, o carinho do torcedor é uma coisa importante. Aí tu falou do comparativo. O torcedor de clube, eu vou falar do Flamengo, mas também eu amplio. O torcedor de clube, ele é extremamente apaixonado. E tem vamos colocar, eu não sei se é diferença. É diferente em relação à seleção. A seleção é nos momentos mais importantes, nos clássicos mais importantes. O flamenguista é o tempo todo, a hora toda, o momento todo, né, desse carinho. No último jogo também a gente teve a possibilidade de retribuir também. Obrigado, Tite. Prazer é meu. Tá aí, né, a última entrevista de Tite em solo americano. Conjunto ele todo. Falando, né, dando os créditos aqui, claro, para a TV do Flamengo, a Flá TV, responsável por essa entrevista com o comandante rubro-negro. E ele terminando, né, elogiando a intensidade da torcida flamenguista, né? Ele falando que é o tempo todo a torcida flamenguista, obviamente apaixonada como nós somos, né? E também ressaltou, né, que paixão de torcedor de clube é maior que pela seleção. Eu quero saber sua resposta aqui nos comentários. Eu acho que não é nem só flamenguista, não, né? Qualquer torcedor aí torce mais pelo clube atualmente do que pela seleção. Seleção brasileira, pra mim mesmo, a gente assiste Copa do Mundo aí pra fazer churrasco e tomar cerveja, porque não tá dando emoção mais nenhuma pra torcer por seleção, não. Eu torço mesmo. A minha seleção, como diz o outro, é o Mengão. Falou também do Dela Cruz, a chegada dele aí, com certeza. A gente espera, né, a desenvoltura maior do Dela Cruz, mas começou até bem, não, se movimentando bem no Flamengo, mostrando qualidade, mostrando vontade nesses 2 primeiros amistosos aí em solo americano. Ele pode atuar em vários lugares ali do meio campo, né? O Tite também falou um pouco sobre isso, um pouco mais avançado, um pouco mais armando jogada, pela direita, pela esquerda, enfim, ele pode jogar em qualquer uma posição ali do meio campo. Também gostei dele falando nessa entrevista aí da linguagem, do idioma mesmo, a bate-papo ali com os jogadores, principalmente com os uruguaios. Eu lembro, eu chegava a citar a época do Sampaoli. O Sampaoli já tem quase 10 anos que ele tá no Brasil, o cara não fala português, fala tudo embolado, e na entrevista lá a gente não entendia nada que o cara fala. Eu comentava até com os amigos flamenguistas, né? Eu falei, sabe que o jogador entende o que o Sampaoli fala? Você correndo ali no futebol, né? A gente sabe ali que até o português, o cara falando com a gente, é difícil entender. Agora o Sampaoli, naquela
aquele espanhol, aquele castelhano ali arrastado, embolado, 10 anos de Brasil, o cara não falava português. É um ponto positivo do Tite, ele falando aí que se esforça para se comunicar bem com os uruguaios. Isso faz parte também, né? Para você passar a sua mensagem, o comunicador e também o receptor ali tem que entender o que você fala, né? E também importante, eu acho importante que ele falou no início da entrevista, a internacionalização da marca Flamengo. Acho sim que é importante esses amistosos, para mim, Carioca, início ali, pode jogar com sub-20, com sub-12, com sub-17. Acho que isso é importante. É a única época do ano que dá para você fazer uma viagem, né, do time brasileiro. Então, acho que é bom sim ir lá para os Estados Unidos, como os times lá da Europa fazem, vão na Ásia, vão nos Estados Unidos. O Flamengo foi lá, fez 2 amistosos. Falando de futebol, eu esperava um pouquinho mais do Flamengo. O primeiro amistoso foi até razoável, apesar da equipe do Philadelphia Union ser mais fraca que o Orlando City. O Flamengo venceu por 2-0. Esse empate com o Orlando eu achei que deixou um pouco a desejar, mas é início de trabalho. Vamos torcer aí para as coisas evoluírem. O Flamengo treina mais uma vez nessa terça-feira em solo americano, antes de embarcar para o Brasil, vai direto para Belém, onde na quarta-feira o Flamengo já tem compromisso pelo Campeonato Carioca e já deve colocar uma equipe mais forte, né, no Campeonato Estadual, já que a gente vem de 2 empates, colocando a equipe sub-20, só que em Belém, né? O Flamengo não volta para o Rio, não, volta para Belém, no Mangueirão, vai enfrentar o Sampaio Corrêa. Sim, agora o Campeonato Carioca tem Sampaio Corrêa, é um irmão ali do time lá do norte e nordeste do país, o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. O Flamengo enfrenta no Mangueirão às 9h30 da noite, já com uma equipe mais forte na próxima quarta-feira. Expectativa também, né, para o próximo domingo, dia 4, às 7 da noite, o Flamengo enfrentando o Vasco da Gama, já o primeiro clássico, um grande compromisso aí contra uma equipe de Série A, obviamente, um time mais forte. Uma notícia também, o Vinha, contratação do Flamengo, que se apresentou ao elenco lá nos Estados Unidos, já voltou para o Rio de Janeiro, já está trabalhando lá no Ninho do Urubu, ele que se recupera de uma lesão no joelho, já deve ficar à disposição do técnico Tite em breve. Importante aí que ele já está treinando lá, mostrando interesse e entrega já aí com o novo manto rubro-negro. E para você, eu peço aquela moral de sempre, se inscreva no nosso canal Fla nas Redes para ficar por dentro das notícias e opinião sobre o Mengão, compartilhe e curta os nossos vídeos. Um abraço e saudações rubro-negras.